Olá, meus queridos irmãos e irmãs, que alegria, estamos hoje em mais um episódio do nosso Pastoreando, e hoje nós trouxemos aqui para conversar conosco o Padre Paulo Afonso. Eu pedi para ele se apresentar e falar um pouquinho do tema que nós vamos tratar hoje nesse encontro. Seja bem-vindo, Padre Paulo. Obrigado, Padre Everton. Sou o Padre Paulo, então da paróquia São João Batista, no Rua de Ramos, em São Bernardo. Sou responsável pela assessoria da Pastoral da Pessoa Idosa aqui na Diocese. E hoje a gente vai falar um pouco, entre outras coisas, da Jornada Mundial, da 5ª Jornada Mundial da Pessoa Idosa e dos Avós, proposta pelo Papa Francisco, e que agora, logo mais, no dia 27, nos domingos nas comunidades, a gente vai celebrar, junto com o povo das paróquias, né, esse momento tão especial para o idoso. A gente sempre gosta de trazer temas assim que estão um pouco ligados com o que a gente está vivendo, né? E ao celebrarmos nessa semana aí o Dia dos Avós, o Dia dos Avós está muito ligado ao Dia de Santana e São Joaquim, não é isso? Mas por que passou para o domingo? Vamos começar um pouquinho por aí, porque nós temos um público muito grande também de idosos que buscam, que assistem nosso programa, que sempre participam das nossas comunidades, né? E ao celebrarmos o Dia dos Avós, nós não poderíamos deixar de falar um pouquinho sobre os idosos e sobre os avós, né? Que são também duas categorias um pouco distintas, né? Nem todo idoso é avô, né? Sim, é verdade. O fato é que, na verdade, Santana e São Joaquim, a gente celebra na data que cai da semana. Então, aí a gente celebra o Dia dos Avós. Mas a Jornada Mundial, ela é dos idosos e dos avós, como você mesmo diz, né? Às vezes não tem, o idoso ainda não é avô ou avó. Então, são duas coisas diferentes. Mas é lógico que Santana e São Joaquim são os padroeiros dos avós. E por que não dos idosos também, nesse sentido, né? São santos muito especiais do devocionário, e a igreja celebra eles a partir da referência da tradição, porque eles não têm referência bíblica, estão ali ligados à tradição dos livros apócrifos, e desde então se celebra eles com essa referência. Primeiro porque são os avós de Jesus, depois eles assumiram a educação de Nossa Senhora, então tem uma longa tradição que fala também de todo momento ali da família de Joaquim e Santana e Maria, e também dos milagres, também dessa situação do nascimento de Maria. Foi um nascimento assim, cheio da bondade de Deus na vida dessa família, né? Olhar para a Sagrada Família de Nazaré e ampliar um pouquinho, né? Porque a gente sempre fala de Jesus, Maria e José, mas ampliarmos é sempre interessante, né? E ainda mais no contexto atual, onde de fato falar dos idosos é um desafio muito grande, o cuidado com o idoso, né? E a valorização da pessoa idosa hoje é fundamental na nossa sociedade, né? Se a gente olhar até para o censo, a gente vê que os números aí no Brasil, se a gente não se preocupar um pouquinho com essa categoria, com os idosos, né? A gente vai ter alguns probleminhas aí no futuro, não é isso? Sim, o Papa Francisco, ele desenvolveu várias catequeses sobre os idosos e a velhice. E ele chega a dizer que o idoso é um novo povo, né? Nunca foi tão numeroso o número de idosos no mundo. E, lógico, porque se vive mais e melhor, então a longevidade acontece. Mas é sempre uma preocupação, né? Porque a gente sabe da repercussão que tem nesse aspecto da economia, do relacionamento, e até, vamos dizer assim, a questão da produtividade, né? A gente vê essa relação do idoso com a produtividade, e tudo isso são temas muito polêmicos que a gente discute, que a gente ouve discutir, e que o mundo vai precisar trazer soluções, né? A gente tem, aqui no Brasil, são 32 milhões de idosos, e em 10 anos, a gente viu que os idosos cresceram em mais de 50%. Se no ano 2000 eram 8%, agora nós temos, então, 32%, né, de idosos. Aliás, 32 milhões de idosos, 15%, quase 16% de idosos no Brasil. A gente acredita que, na virada desse século, até o finalzinho dele, esse número vai equilibrar a balança. Aí a gente vai ter um problema sério, né? Porque também a gente tem um inverno demográfico. Os jovens estão diminuindo, a natalidade diminuindo, e aí vai haver um desequilíbrio grande. E isso
não se pensa direito agora, mas é uma preocupação que a gente tem que pensar, inclusive a igreja tem que pensar sobre isso. Sim. Porque essa faixa, quando a gente fala idosos, hoje é até difícil da gente poder trabalhar um pouquinho esse grupo, porque a gente fala idoso acima de 60 anos, mas hoje uma pessoa com 60 anos, até com 70 anos, está muito bem, saudável, e às vezes não gosta nem de ser chamado ainda de idoso, porque aumentou muito essa faixa, né? Hoje muitas pessoas acima dos 80 anos e que estão bem, né? Então a questão da saúde também hoje é muito mais trabalhada, né? Então no tempo de Jesus as pessoas não viviam tanto tempo, né? Mas hoje as pessoas tendem a viver bastante, e aí a gente precisa pensar mesmo, porque antes falava terceira idade, a pessoa ali era entre 60 e 80 anos, era poucos que viviam muito além disso. Mas hoje a gente tem pessoas beirando 100 anos, até ultrapassando, né? Então, assim, essa faixa etária ficou muito grande, né? E a gente precisa realmente se preocupar com isso. Sim. Aqui no Brasil até há um projeto na Câmara de Deputados para aumentar de 60 para 65. Essa ideia do idoso, essa idade do idoso. Na Europa é mais, mas a Europa tem um estilo de vida totalmente diferente aqui do Brasil, né? E de fato hoje as pessoas não querem ser chamadas assim, né? A gente fala dos 60 mais, não fala mais de terceira idade, de quarta idade. Até os asilos, né? Esse nome é um nome assim politicamente incorreto, eles falam instituição de longa permanência, né? Para a gente ter uma ideia. A gente tem os asilos aqui que são católicos e eles agora querem que a gente chame assim, instituição de longa permanência. Porque, de fato, 60 anos é o auge, a gente poderia dizer, né, da maturidade, onde a pessoa ela tem convicção, ela está ali disposta ainda a trabalhar, e acredito que é uma coisa que vai mudar conforme o tempo, justamente por causa dessa implicação econômica, inclusive, que a gente vê aí, que no futuro vai ser problemática. É interessante porque a questão do idoso, a pessoa com mais experiência de vida, na Sagrada Escritura já é muito destacado, né? Desde o Antigo Testamento a gente tem muito isso, a cultura judaica também tem esse transmitir de geração para geração, né? E a gente nós no cristianismo herdamos muito também essa dinâmica e essa dimensão do cuidado para com o idoso, né? E é algo fundamental. Então é bem interessante a gente olhar um pouquinho isso, né? Na Sagrada Escritura o idoso está muito associado à ideia de sabedoria, mais ou menos, é por aí a ideia, não é isso? É a cultura do Oriente. A nossa cultura não, né? A nossa cultura tem que reaprender isso, e a gente sabe que uma sociedade que tem um grau de maturidade é aquela que ampara, que reconhece, que valoriza o idoso e a criança, são os dois extremos desse polo que a gente precisa dar atenção. Engraçado que a pastoral da criança, com a doutora Zilda Arnes, ela que teve o intuito de criar a pastoral da pessoa idosa também, foi justamente nesses momentos onde as pessoas iam visitar as famílias e as crianças, e as pessoas perguntavam, as famílias perguntavam, olha, eu tenho um idoso aqui em casa, como é que faz para medicar, qual é a comida que ele deve comer, porque eles percebiam esse cuidado com as crianças, eles queriam também com o idoso. E a doutora Zilda, então, fez um longo planejamento, uma reflexão com muita gente assim da área. Foi quando ela criou, né, essa pastoral, justamente entendendo que esses dois extremos são importantes. A gente ainda precisa reconhecer essa cultura de valorização do idoso aqui no Brasil, né? A gente sabe que ainda isso é colocado muito de lado, ainda há muito preconceito, e a gente tem que amadurecer muito essa relação ainda. Sim, é muito necessário. E quando a gente fala em igreja, é interessante, o senhor já puxou um pouquinho aqui a questão da pastoral da pessoa idosa, né? Aqui na Diocese nós temos essa pastoral também, né? E ela é uma pastoral importante hoje, mas a gente carece às vezes com falta de agentes para trabalhar, né? Como que funciona a pastoral da pessoa idosa? Que trabalho que ela desenvolve? Então, ela completou ano passado, no Brasil, a pastoral da pessoa idosa, 20 anos. Aqui na Diocese nós temos 16 a 17 anos, né? Alguns dizem que é 18 anos, então ela é muito nova, né? Relativamente nova. A gente tem aqui em 23 paróquias essa pastoral, ela tem aí cerca de 500 agentes, e a gente tem uma grande quantidade de idosos que são visitados mensalmente. Eles recebem essa atenção, os cuidados que a gente tem para com eles, relacionados ao Estatuto da Pessoa Idosa também, a gente procura
sempre orientá-los em relação ao estatuto, mas é aquele acompanhamento de presença, de visita, é um acompanhamento assim que visa também saber como é que a família está tratando, ajudar a família também no trato, uma visita onde a gente traz também a ajuda de profissionais, se precisa, e vai assumindo também registrar tudo isso, né? Cada mês há um registro de como está o idoso, de uma experiência que ele faz, e tudo isso vai para a Pastoral Nacional. A gente tem tudo isso como um arquivo que depois até as instituições nacionais precisam para saber como é que está o idoso, essa questão de quantos idosos tem, de que idade o idoso ele está acamado, que doenças ele tem. Isso depois serve também como pano de fundo para pesquisa até nacional, porque a pastoral da pessoa idosa ela é bem séria naquilo que faz, né, bem regrada. Mas, enfim, é uma visita que se faz um pouco para dizer da alegria que o idoso deve assumir também nessa idade, a gente revitalizar a dignidade dele, assegurar que está sendo bem cuidado, bem tratado, e que ele tem uma importância, né? Acho que é isso que, acima de tudo, porque o idoso hoje em dia, ele é tão colocado de lado que ele entra em depressão, para de trabalhar, aposenta, ele não consegue mais se situar naquele momento, então é preciso que alguém reoriente, anime ele nesse sentido. Sim. E esse é um grande desafio, porque realmente a gente olha, né, e o desafio em todos os níveis sociais também, né? A gente percebe nos nossos grandes centros, lugares de uma classe média, essa solidão muito grande do idoso, né? Muitos idosos depressivos, porque às vezes é isso, na loucura do dia a dia, eles vão ficando de lado, né? E às vezes nas nossas periferias, às vezes até um certo abandono, não porque quer, mas às vezes porque nem consegue mesmo cuidar, né? Exatamente. Ficam sozinhos o tempo todo, né? As casas às vezes que não tem estrutura, então toda essa questão também da pobreza envolve muito e dificulta muito o cuidado com o idoso, né? E a gente não pode romantizar, porque não é fácil cuidar, né? Exatamente, né? A gente às vezes fala, mas é preciso falar com experiência também. O idoso é uma pessoa que é difícil, né? Porque ele acaba com aquelas opiniões já assumidas, ele acaba tendo esse momento de dificuldade de entender o outro, de entender que o outro precisa e deve estar junto com ele para ajudá-lo. Essa independência que ele queria, ele não tem mais, ele é dependente, né? Dom Pedro Caçadálica dizia, numa entrevista, ele falava da terceira idade, né? O que o senhor acha da terceira idade? Ele dizia assim, a terceira idade é o momento onde a gente terceiriza tudo, né? Porque a gente terceiriza a ajuda para terceiros mesmo. É um pouco isso, né? A gente tem que entender que a gente precisa dos outros, essa dificuldade, essa teimosia que há no idoso, isso gera muito conflito. E lógico, as pessoas elas ficam aflitas, né? A gente constantemente confessa nas comunidades as pessoas que têm essas dificuldades e vive esse drama do relacionamento com o idoso, então não é fácil lidar com o idoso. No entanto, de fato, a gente vê também, em função disso, ele sempre sendo isolado ali na casa, né? Quando você vai visitar um idoso, ele está sempre naquele quartinho do fundo ali, sozinho, né? Quase sempre ele vive a rotina daquele dia, até o momento em que ele nem sai mais de dentro do quarto, né? Então a gente vê uma acomodação, uma rotina que vai fazendo mal também para o idoso dentro da própria família. Mas isso porque a gente não sabe tratar e porque o tratamento com os idosos é uma coisa que a gente precisa aprender com muita paciência a lidar. Também o Brasil agora é que está desenvolvendo políticas públicas para a gente ter essa ajuda que vem de fora para auxiliar o idoso, né? Isso é muito importante também porque a sua família não consegue, né? As pessoas trabalham, cuidadores são um ramo caro, né? A gente sabe que tudo isso aí demanda muito sacrifício, então as pessoas ficam sem paciência, ficam sem condição também. Então não é só o desprezo, como a gente imagina, mas essa dificuldade toda logística, né, que a gente vê e enxerga, que dificulta esse relacionamento.
Sim, exatamente. Hoje a gente percebe muito já iniciativas de exercício para os idosos, trabalhar coisas para poder ocupar a mente deles, né? E aí nas igrejas, às vezes, a gente também tem alguma iniciativa nesse sentido, nos postinhos de saúde, o BS a gente encontra também um pouquinho disso, porque precisamos, né, primeiro, aprender a envelhecer com saúde, né? E uma vez que já estamos mais envelhecidos, termos atividades para ocupar a mente, né? Sem dúvida, né? É o envelhecimento ativo e inclusivo, né, que a gente imagina que seja o ideal. Nós temos em São Bernardo, nós até fizemos um grande abaixo-assinado da Pastoral da Pessoa Idosa para as paróquias, a sua paróquia também levou na época, onde a gente queria uma instituição que pudesse tirar o idoso que tem condições de andar, de se movimentar, de dentro de casa, para que houvesse uma convivência com outros idosos. Então a gente já tem uma instituição assim em São Bernardo, fica lá na Pauliceia, ela acolhe cerca de 60 idosos, é um acolhimento cíclico, e a gente quer que haja mais instituições como essa. Então é como se fosse uma creche para o idoso, né? Então a van vai buscar em casa, o idoso chega para um café, tem uma convivência, tem um momento onde ele assiste um filme, onde ele faz exercício, onde ele pratica arte, e depois ele volta para casa, né? Então, a coisa boa, porque nesse sentido ajuda muito, né? Nesse aspecto aí, para que ele não entre num processo de depressão, de isolamento. Então, acho que como essa instituição, deveria existir muito mais, porque uma só que a gente tem em São Bernardo não dá conta, né? A gente sabe que a população é imensa de idosos, mas é uma coisa interessante, né? Que eu acho que já vislumbra aí uma projeção para o futuro, daquilo que vai ser uma grande necessidade, né? Sim, acho que nesse sentido já são alguns sinais de esperança, né? Sim, sim. Acho que a jornada desse ano fala, estamos no ano que trabalha tanta esperança, né? E é tão... Mas nós, inclusive no mundo do trabalho, né? Existem leis agora, inclusive indústrias, que eles chamam, não me lembro direito como é que eles se chamam, mas é o amigo do idoso. Então eles empregam idosos, tem lá uma quantidade de vagas para o idoso trabalhar naquela indústria. Isso muito por causa da experiência do idoso e porque o idoso ele já não tem mais aquela ambição como tem o jovem. Hoje você emprega um jovem, ele fica um tempo, ele quer buscar outros caminhos, mas o idoso não, ele está ali, né? Então ele fica ali fixo, ele já tem uma experiência de vida e existe um pouco essa relação dos mais novos com os idosos a partir da experiência. Acho que isso é muito bacana, né? Essa interação. Então, já existem projetos e existem grandes indústrias que, assim como as pessoas com necessidades especiais, eles têm que ter vagas agora para os idosos também. Acho que isso vai ser o futuro, né? Porque o idoso, uma pessoa de 40 anos não consegue mais emprego, né? Ele não consegue um emprego. E, de fato, numa entrevista, ele já é descartado, mesmo tendo experiência, né? Ele já é descartado. E dependendo o cargo que ele ocupa, então ele já nem, né? Nem consideram. Então, acho que é uma coisa boa a gente entender também esse mundo do trabalho, porque eu acredito que é importante que o idoso trabalhe. Ele não tem que trabalhar numa firma, né? A gente às vezes pensa, ele tem que ser uma pessoa empregada numa firma. Não, ele tem que trabalhar. Ele tem que fazer algum trabalho que traga uma renda para ele, seja em casa ou de alguma outra forma. E também numa indústria, numa firma, com registro e tudo mais. Mas ele tem que fazer alguma coisa, né? Porque ele está aí no auge, né, da maturidade e com certeza isso é o que o idoso mais quer, né? Ele quer ser produtivo de alguma forma. Isso é muito importante, né? E essa integração com os jovens, eu acho que é fundamental, é importante hoje, né? A gente percebe, sobretudo nas nossas comunidades, os idosos que estão bem, os 60 a mais que estão muito bem, hoje eles têm muitas lideranças na vida da comunidade. As nossas comunidades hoje dependem muito das pessoas 60 a mais, né? Porque muitas funções são eles que desenvolvem. E às vezes a gente encontra um conflito, né? Entre essas pessoas mais idosas e os jovens, né? Parece que estão sempre competindo um com o outro, né? Mas é tão importante a gente tentar trabalhar uma integração, né? Por conta da troca de experiências mesmo e da própria inclusão, porque tem coisas que os jovens sabem que devem partilhar também com os idosos, né? Eu acho que essa integração a gente precisa trabalhar um pouco melhor nas nossas comunidades, sobretudo, né? Na sociedade como um todo, mas nas nossas comunidades, porque isso fica muito latente ali, né? Sim. A nossa paróquia, as nossas paróquias, elas são eminentemente animadas pelos idosos. A participação é com os idosos. As paróquias de centro
elas perceberam depois da pandemia esse esvaziamento dos jovens, né? Eles já não vêm mais, né? É uma coisa interessante. E os idosos permanecem. E aqueles que já são maduros vão se tornando idosos, então eles vão ficando na comunidade, e há muito ainda essa situação do contraste, né, da falta de relacionamento, do preconceito. A gente tenta trabalhar isso, né? Eu acho que a catequese tem que trabalhar isso, a família tem que trabalhar isso, e a gente lá na comunidade, no aniversário dos 70 anos de ereção da paróquia, a gente intitulou um trabalho de bate-papo, nós intitulamos 70 anos de conversa. Então a gente trouxe os jovens e os idosos para relatar como é que eles foram edificando a comunidade. Nossa, quanta coisa, né? Então, um dia foi falado de um tema, outro dia foi de outro dia se trouxe fotografias, e juntou todas aquelas pessoas idosas, foi muito produtivo. Gente que não vinha na comunidade veio, pessoas que se sentiram resgatadas, pessoas que... Porque o idoso gosta, né, de conversar, de contar história, a gente sabe que ele tem tanta coisa para dizer, é um copo que transborda toda hora que você puxa uma conversa. Então, foi uma coisa formidável, né, uma espécie de interação. A catequese também poderia fazer isso, né, na medida em que as crianças, elas pudessem ser educadas nesse ritmo também, de partilhar, compartilhar, né, já que o idoso gosta de contar história, porque não para o adolescente, para a criança, como no mundo oriental, é o idoso que se sentava ali e contava a história para as crianças que ficavam ali atentas, né, para ouvir, e era valorizado por isso, né, por essa experiência toda. Então tem muitas maneiras da gente fazer essa interação, né? Mas tem que começar com pequenas experiências. Essa que nós fizemos lá foi formidável. Eu acho que foi o protótipo aí daquilo que a gente vai fazer mais constantemente aí na nossa comunidade, de trazer mesmo eles para relatar essas coisas que a gente não sabia, coisas que a comunidade não sabia, que estavam lá, guardadas na memória deles, não tinha escrito, não tinha fotografia, e o relato oral foi formidável, a gente gravar tudo isso, né, e isso vira um documento, né, uma coisa assim, rica, né, da história da paróquia, né? Então é uma coisa que vale a pena a gente fazer. Também aqui em São Bernardo, né, a gente tem o Centro de Memória que faz alguma coisa parecida, foi de lá que eu trouxe a ideia. Eles se reúnem assim mensalmente com os idosos, chamam os idosos, os memorialistas, historiadores, e eles se sentam para discutir certas coisas. Então cada mês é um tema, o cinema. Como é que era o cinema no tempo de vocês? Como é que eram as brincadeiras no tempo de vocês? Como é que a diversão, o que era? Era baile? Era festa? Era o quê? Era clube? Então, cada mês eles trazem um tema e isso é discutido e gravado, né? Isso é fotografado, é gravado, é filmado. Então, assim, é o arquivo de uma memória assim que a gente sabe que não teria em lugar nenhum, né, ali dito pelas pessoas. Então é uma coisa que vale a pena, né, um registro assim fenomenal. Sim, é a troca de experiência, a sabedoria mesmo, né, porque a sabedoria a gente não adquire pelos livros apenas, né, a sabedoria é a vivência, sim, né, sim. É a prática, é a caminhada, é enfrentar os desafios, né, e uma pessoa com 60 a mais já enfrentou muitos desafios na vida e foi vencendo e foi... Então a troca de experiências de vida, sobretudo hoje a gente percebe também uma juventude, uns adolescentes com muitos problemas, né? Muita depressão também nesse ambiente. Então essa troca seria muito saudável para os dois públicos, né? Isso seria muito interessante. E também é uma troca, a gente está numa iniciativa também lá na paróquia onde estou, né? De fazer essa troca, porque a gente percebe a inclusão do idoso nos meios digitais, por exemplo. Hoje a gente percebe que tem idoso que não consegue nem acessar mais um aplicativo de banco, porque hoje a sociedade inteira foi se digitalizando e às vezes o idoso vai ficando para trás. E nem sempre se oferece oportunidade de conhecer, né? E hoje em dia você percebe que a criancinha já sabe mexer e organizar, né? Então a gente fazer também essa troca no sentido de inclusão digital, né? O que o jovem possa vir, ensinar, mostrar, ter paciência, para que o idoso saiba mexer nas coisas necessárias
para ele bem viver, né? A gente está aqui hoje num programa, né? Os idosos gostam de assistir, mas nem sempre tem facilidade para pegar o celular, entrar no YouTube ou colocar na TV. Às vezes, quando tem um neto prestativo, vem e faz. Mas e quando não tem, né? Então a gente precisa integrar isso também, ajudar os jovens a perceber que eles também podem ensinar elementos para os idosos e aprender muito deles a experiência de vida, né? Então essa troca seria muito saudável, né? É o que falava muito o Papa Francisco. Ele falava que a idade da velhice deveria ser uma oferta que você fazia às novas gerações para que houvesse esse gancho, né, para que houvesse esse intercâmbio, porque aquilo que o idoso sonhou e não concluiu, agora ele passa para o jovem, para que ele assuma esse sonho e dê continuidade, né, porque a igreja ela é a história de gerações. Então a gente sabe que esse vínculo é muito importante para que o sonho continue, a esperança ela continue e essas pessoas assumam isso. Mas é interessante, a pastoral da pessoa idosa aqui na diocese, ela é 95% composta de idosos. Então são poucos os jovens. E a gente desenvolve um aplicativo agora da pastoral da pessoa idosa nacional, que é complicado. Então a gente vê a dificuldade mesmo deles manipularem esse aplicativo para que seja mais dinâmica esse momento do registro da visita e tudo mais. E a gente vê que muitos deles apelam, sim, para PASCOM da comunidade, né, que é feita de jovens e assim por diante. Mas mesmo a PASCOM, né, lá na paróquia São João Batista, a gente incluiu idosos e deu certo, né, porque eles gostam da fotografia e vão aprendendo com os jovens também essa coisa nova da tecnologia, que para eles é uma facilidade e para os idosos é uma dificuldade imensa, né? Porque eles ficam céticos diante dessa realidade nova, ficam desconfiados e assim por diante. Então, uma forma também de ir interagindo, quem sabe isso não seja um canal de diálogo aí para essa situação toda, né, da relação. Sim, precisamos achar cada vez mais caminhos nesse sentido, né? Isso é muito bom, né? Esse ano, como vamos puxar um pouquinho para a jornada de novo, né? A gente vai vivenciar a jornada, o tema fala exatamente isso, né? Do tema da esperança e da sabedoria, essa troca, né, que deve existir. E é bem interessante para a gente poder bem celebrar agora, no domingo, né? Celebrarmos esse dia especial aí, né? Convocado. Como que surge a ideia da jornada mundial? Ela surgiu com o Papa Francisco. O Papa Francisco foi um grande incentivador dessas reflexões com relação à velhice e tudo mais, né? As catequeses que ele trouxe falam bastante a respeito do idoso. Esse livro aqui da Paulus, inclusive, você pode ir na Paulus aqui, você pode adquirir. Ele idealizou em 2021 essa jornada, essa primeira jornada, pensando já e projetando essa situação do idoso no mundo como um novo povo, e a partir daí ele escolheu essa data, sempre esse último domingo depois da festa de Santana e São Joaquim, para se celebrar justamente essa realidade e se refletir a realidade do idoso e dos avós também, e sempre buscando associar essa reflexão a essa situação desse intercâmbio da relação com os jovens, com as famílias, a vida e a experiência da igreja que tem essas pessoas e assim por diante, né? O Papa Leão também, aqui na carta que ele fez esse ano para essa jornada, ele fala muito disso. Primeiro ele pega o tema que Papa Francisco em fevereiro já tinha escolhido, que é o tema da esperança do jubileu, mas aquele trechinho do livro do Eclesiástico que fala da perseverança naqueles que buscam a esperança. Bem-aventurados aqueles que têm esperança. E ele assume refletir a partir desse trechinho, essa questão que é o coração do jubileu, a virtude da esperança, como uma virtude muito presente nos idosos. Os idosos são aqueles que não perderam a esperança até o final. A gente vê, como você falava, essa questão bíblica do Antigo Testamento, a gente vê Abraão, Sara, a gente vê o Novo Testamento, Isabel, Zacarias, são pessoas que souberam esperar, né, e até o final perseverar.
já que a esperança é uma virtude assim que traz uma alegria daquilo que está para acontecer, e é uma virtude para todas as idades, mas é mais acentuada naqueles que souberam viver até o final, né, essa virtude, e por isso são abençoados, são pessoas que Deus escolheu justamente porque assumiram a ferro e a fogo, isso como uma bem-aventurança, né? Bem-aventurados aqueles que têm essa virtude. Então a gente vê que ele trabalha muito essa questão. E ele fala, entre outras coisas nessa carta também, que é preciso que no ano do jubileu a gente também assuma essa realidade da visita e da libertação do idoso da solidão que ele tem, né? Já que o jubileu, o tema fala da libertação, fala do perdão, que a gente vá e quebre esses muros, derruba esses muros de separação que isola o idoso, que o deixa na solidão. Tanto é que o Papa Francisco, ele dizia, talvez acho que o Papa Leão vai assumir isso, que o jubileu fosse celebrado como uma visita ao idoso, onde ele está ali mais isolado, mais sozinho. E ele dizia, não sei se isso vai acontecer, então se ganharia uma indulgência jubilar quem fizesse uma visita ao idoso, então nesse período aí da jornada mundial, né? Nessa jornada mundial do idoso e dos avós. Nossa, olha que interessante, já fica uma dica para o nosso povo celebrar bem, né? Exatamente. As comunidades se organizarem, essa integração à catequese, fazer uma visita, ou individual ao idoso, ou a uma dessas casas que acolhe os idosos, né? Então, acho que são ideias assim para a gente poder bem vivenciar isso, né? E se é claro, você está assistindo agora, se não der tempo de preparar para esse dia, preparar agora nos próximos dias uma visita dessa, porque realmente é enriquecedor, né? Eu acho que na nossa troca de experiências no sentido de padres, né, a gente visita muitos idosos, né, e os doentes, né, sobretudo os idosos que estão enfermos, porque às vezes essas duas coisas se somam, né, e é interessante a gente poder perceber isso, às vezes uma situação difícil mesmo, uma enfermidade já às vezes grave ali na vida dele, mas o elemento de fé permanece, né, quantos testemunhos, às vezes a gente chega e a gente aprende com eles, né, esse testemunho de perseverança mesmo, de persistência, né, diante de tantos sofrimentos, poderia estar só reclamando, mas não, o elemento de fé está ali de fundo, dando mesmo tom, dando sabor para continuar vivendo, né? Então acho que isso é tão importante, né, de poder partilhar, porque nós, nas visitas, na nossa missão, a gente acaba tendo, mas outros grupos, né, os jovens poderem fazer essa experiência, porque é enriquecedor, né? A gente visita, faz o bem, mas a gente sai também muito beneficiado dessa experiência, né? Sem dúvida, sem dúvida. Entre outras coisas, na carta também ele fala dessa interdependência, né? O que você falava agora, a partir dos meios de comunicação, da tecnologia e tudo mais, né? Ele dizia, entre outras coisas, que o idoso, na sua vulnerabilidade, ele precisa ali da força, do incentivo do jovem, e o jovem, por sua vez, pela falta de experiência, precisa dessa experiência do idoso. É preciso que haja essa consciência para que esse processo das gerações ele permaneça, né? Ele falava justamente isso. Todos nós aprendemos dos nossos pais, dos nossos avós, essa situação da importância da religião, da importância para com a vida, os primeiros valores e assim por diante, né? Então isso é muito importante a gente valorizar esse depósito que tem os idosos, né, dessa sabedoria, dessa experiência toda e que querem transmitir, né? A gente sabe disso. Nas nossas comunidades, por exemplo, a gente sabe que hoje em dia, se não são os avós que incentivam a catequese, a ida à igreja, né? A gente sabe que há uma lacuna com esses jovens que já são pais e que não tiveram tanta experiência de fé. Eles talvez não incentivem tanto os seus filhos a frequentar a igreja, aos sacramentos, mas tem os avós que por detrás estão fazendo esse incentivo, que ensinam a rezar, que levam para a igreja, que quando falta o sacramento vai lá e cobra. A gente vê que se não fossem eles, né, a gente não conseguiria a catequese com esses mais novos, essas crianças mais novas, né? Então são essenciais nesse aspecto aí. E meu medo é que um dia eles acabem, né? E essa geração que está aí nessa lacuna, nesse parêntese, né? Não tenha como agora com os seus netos futuros fazer também a mesma coisa, né? Porque
é uma preocupação da igreja, inclusive, né, que a gente tem que ver para o futuro, né, porque os avós vão se acabando também. E essa geração dos que serão os avós futuros, talvez não tenham essa inclinação, essa mesma experiência, essa intuição, por falta dessa questão da fé mesmo, da vivência comunitária, a gente vê um pouco isso já acontecendo nas comunidades, né? Sim, o censo agora mostrou muito isso, né? Entre os católicos a gente tem crianças e a gente tem idosos, e o meio a gente está perdendo muito ali dentro da fé católica, e aí isso vai se refletindo, porque de fato, se a gente não começar a trabalhar essa faixa etária, a gente vai ter muitos problemas, né? Dentro da dinâmica mesmo da evangelização, de toda a transmissão dos valores evangélicos. Então são coisas que a gente precisa se preocupar na nossa pastoral, no nosso trabalho, né? Então por isso esse tema de hoje é tão importante, né? A gente poder conversar e levar um pouquinho para dentro das famílias aí por ocasião dessa festividade que a gente vai ter, mas para que a gente possa mesmo ir trazendo sinais de esperança e concretizando esses sinais aí nos nossos trabalhos e na nossa evangelização. Muito bem, coisa boa a gente poder conversar sobre esses temas, né? Abrirmos um pouquinho de caminho, né? Posso falar só um pouquinho sobre a assembleia que a gente teve? Sim. Isso. Nós tivemos há cerca de 3, 4 anos atrás uma assembleia diocesana da Pastoral da Pessoa Idosa. Como eu falei, são 23 paróquias, 24 paróquias que tem a pastoral. Nós queríamos que realmente toda a paróquia assumisse essa pastoral. O grande problema é esse, né? Que a gente tem lugares onde os idosos já são visitados de alguma forma, Pastoral da Saúde, Ministro dos Enfermos, Legião de Maria, Apostolado da Oração. A gente tem essas pastorais que já fazem um trabalho com idoso. Então, muitos padres, às vezes, dizem, não preciso da pastoral da pessoa idosa, porque já tem esse serviço na comunidade. Mas o serviço da pastoral da pessoa idosa é específico. Então, a gente gostaria que o padre que não tem na paróquia entendesse essa realidade e essa necessidade, fizesse essa experiência e assumisse, então, capacitar voluntários para fazer essa experiência. A gente fez essa assembleia. Nós temos aí 1/4 das paróquias da diocese, então, que tem a pastoral da pessoa idosa. E a gente tentou incentivar, de alguma forma, ainda tenta incentivar, a gente vai dando passos dia a dia, conforme a gente vai sendo convidado para capacitar lideranças em paróquias que não tem, mas na Assembleia nós tiramos alguns elementos interessantes, para além do trabalho da pastoral da pessoa idosa, que é um trabalho de visita específico, mas que atua trabalhando também essa questão do idoso enquanto pessoa que ainda está ativa, que precisa ser incluída, que precisa vencer, a gente precisa vencer esse darwinismo social, achar que o idoso, porque não produz, ele não serve mais para nada. E a gente, então, tirou algumas coisas. Entre esses pontos, a gente tem um ponto que eu achei muito interessante. Bom, é o resgate da pessoa idosa na comunidade. Então, na comunidade, a gente tem vários idosos trabalhando, mas tem aquele que sumiu, que desapareceu. Então, esse resgate, tem aqueles que já não vêm porque a família tem medo de que caia, não tem como se locomover e assim por diante. Então, criar momentos na comunidade lúdicos, nós fizemos essa primeira experiência lá. Então, a gente vê, os idosos gostam de um bingo, né, de um chá, né, gostam, como eu falava, de conversar. Então, nós criamos momentos lúdicos, não só do bingo, mas de joguinhos, e nós enchemos um salão de idosos, né, de pessoas que já não vinham à igreja, pessoas que não tinham como vir por causa de locomoção. Foi muito interessante. Então, resgatar o idoso para dentro da comunidade. E muita gente vinha e falava, nossa, faz tanto tempo que eu não venho aqui, não sabia que estava assim, estava desse jeito, está bonito, né? E foi uma coisa assim muito interessante. Então, esse foi um primeiro aspecto, né? Resgatar o idoso para que ele tenha esses momentos dentro da comunidade que não necessariamente estejam ligados à liturgia, à comunidade, mas que seja um momento de puro lazer e confraternização e encontro. É como essa outra experiência do encontro da conversa que a gente fez. Mas esse não, esse é regado a chá, a brincadeira, a conversa, né? O idoso gosta muito disso. Então, criar essa cultura na comunidade é muito importante, né? Depois, esse resgate, notar aquela pessoa que não vem mais, saber o que aconteceu, correr atrás dela, né?
trazer ela para a comunidade de novo, buscar fazer essa interação dentro da liturgia, com a catequese. Isso seria muito interessante fazer. E essa interação com os jovens. Eles notaram que há muito ainda esses muros de separação, né, porque ainda há um preconceito terrível com relação ao idoso, e tentar criar momentos de interação com o jovem, com a juventude. Onde é que eles se encontram nesse aspecto? É na tecnologia, na necessidade da tecnologia, é na curiosidade da história, é na experiência de fé, de oração. Então, criar também esses momentos de interação. Foram 3 aspectos muito interessantes, e um deles a gente já viu que fez sucesso, que foi essa cultura da convivência dentro da comunidade. Então, a gente sabe de outras comunidades, como a Paróquia Santa Terezinha, ali no centro de São Bernardo, eles fazem toda semana um bingo, né? Você vai lá, tá os idosos jogando bingo, né? Mas eles estão lá conversando, papeando, não é nem tanto pelo bingo, né? Mas porque sai de casa e vai, e bate papo e conversa. Então, uma coisa muito boa. Então, para além da visita, a gente notou que isso era importante. Lógico, e também buscar ampliar esse horizonte da pastoral nas paróquias da diocese, que ainda é pouquíssimo, né? Uhum. E eu digo, né, isso vai ser uma prioridade. Mesmo a igreja ainda não vê essa realidade como urgente, mas isso vai ser daqui a pouco urgentíssimo. Como eu falava, em 2050, 2060, a gente já vai ter uma população que se equilibra com a população jovem, né, por assim dizer, jovem e madura, que está com uns 40, 50 anos. E essa balança vai virar uma hora, né? E a igreja, o que ela vai fazer? Né? Como é que a igreja vai trabalhar? Como é que ela trabalha agora? Né? Os idosos que tem. Então, tudo isso é muito importante a gente refletir, e isso saiu dentro dessa assembleia como prioridade. Achei muito interessante, né? Porque é uma realidade que a gente vê nas comunidades que é preciso pensar urgentemente. Que coisa boa, isso mesmo. Então, e aí a gente deixou o convite para quem quiser também conhecer mais a pastoral da pessoa idosa, ser capacitado, né, poder desenvolver o seu trabalho dentro dessa dimensão, é muito importante. É só procurar a pastoral da pessoa idosa. Todo terceiro sábado aqui no prédio da Cúria, numa das salas, cada sábado muda, a gente faz uma reunião com as lideranças, né? Então, se as pessoas quiserem conhecer, então venham aqui, começa às 9 horas, todo terceiro sábado do mês, e a gente pode informar, orientar, mas converse com o seu padre primeiro, né, para você ver se ele aceita. Quem sabe você não pode ser aí aquele que motiva, aquele que leva à frente, que o padre precisa de uma liderança que leve isso à frente também. Então venha conversar com a gente capacita, né, as pessoas, a gente faz todo um processo bonito de exercício, e é o ponto central, essa capacitação, para que a pessoa ela faça aí as primeiras experiências dentro da paróquia em que está. Que coisa boa. Agora, no finalzinho já do nosso encontro, eu queria primeiramente agradecer e deixar um abraço muito especial para todos os idosos que nos acompanham. Queria convidar você que assistiu, que chegou até o finalzinho do nosso episódio, aproveitarmos aí esse dia mundial, né, essa jornada mundial dos avós e dos idosos, jornada. A quinta, né? Isso. E eu vou convidar você a colocar aí no comentário os nomes dos seus avós, pessoas idosas da sua casa, para a gente poder desenvolver também uma oração aqui nesse espaço para todos eles, né? Então, você que chegou até o final, entra lá, comenta e coloca o nome dos seus avós, pessoas importantes idosas da sua comunidade, para que a gente possa rezar nessa quinta jornada, né, a gente possa fazer uma oração por todo esse povo, né? Então deixa esse convite especial para você interagir aí conosco e deixar esses nomes, e pedir agora, Padre Paulo, para a gente fazer uma oração por todos os nossos idosos, por todos os nossos avós, e podemos assim pedir a bênção de Deus pela intercessão também de São Joaquim e Santana. Ótimo, né? Perfeito. Então, nesse domingo, dia 27, anime lá o seu padre, para que ele também faça uma celebração bem bonita. O ABC litúrgico vai vir com a temática, para que a gente não se esqueça, pelo menos de citar numa prece, num comentário, e vamos destacar essa importância. É preciso que a gente crie essa cultura desde já, e se a gente não fizer isso, né, isso vai passar desapercebido, porque nós também temos que afirmar isso, temos que aceitar, temos que fazer a nossa parte. Nós que somos cheios de preconceitos ainda, para com os idosos. Então vamos pedir essa bênção para você, para a sua família, para os seus avós,
você que nos acompanha também. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santana e São Joaquim, que o Deus Todo-Poderoso venha com a sua bênção sobre todos os nossos idosos, sobre todas as nossas famílias, que eles sejam animados por essa bênção, incentivados em sua vida a continuarem serem testemunhas da esperança para as nossas gerações que estão aí e que vão assumir, a partir delas também, o empenho da fé, a vida da comunidade. Que Deus abençoe, concedendo a paz, a saúde e a longevidade. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Padre Paulo. Obrigado à sua companhia. Semana que vem nos encontramos novamente no mais um episódio do nosso Pastoreando.